Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? O professor Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Vou pedir para a produção já abrir essa imagem para que esse aluno se aproprie. Segura aí, Adriano, porque vou convidar você a dar uma olhadinha com muito carinho no que está escrito aí, porque vai ser de grande importância, porque vai ter uma relação íntima com outros saberes. Então, preste atenção. Tema da nossa aula: célula animal e célula vegetal. Qual o grande desejo hoje dessa aula? É fazer com que você possa diferenciar e entender o que é uma célula animal e o que é uma célula vegetal. Então, vamos fortalecer esse objetivo. Compreender que as células animais e vegetais são células do tipo eucarionte, eucariota, tá? Tem um núcleo individualizado com carioteca, com cariomembrana. Guarda essas palavrinhas, por favor, monstrinho do meu coração. Ou seja, possui núcleo definido, tá? As principais diferenças entre as células animal e vegetal são presença de parede celular. Aonde, gente? Nas células vegetais. Mas não se preocupe que a gente vai fortalecer, a gente vai aprofundar isso, tá? Então, presença de parede celular é uma característica que a gente vai ver que está lá na célula vegetal e não está na célula animal. Parede celular é essa feita de celulose, tá? Plastos, que tem tudo a ver com fotossíntese, vacúolo de suco celular, glioxomos, e é interessante que nas células animais vai ter também uma estrutura que vai lembrar os glioxomos, que são os peroxomos, que tem a ver no processo de desintoxicação da célula, tá, animal. Mas a gente, em outros momentos, a gente vai aprofundando mais sobre isso. Nas células, ou seja, nas células vegetais, tá? Porque nas células animais seria esses peroxomos, ao invés de ser os glioxomos. E a ausência dessas estruturas são comuns aonde? Comuns nas células animais. Então, não há essas estruturas que a gente acabou de enumerar, que a gente acabou de categorizar. Volta aqui comigo, por favor, produção. Que a gente acabou de fazer essa categorização. Não há na célula animal, e sim na célula vegetal. Mas o objetivo da nossa aula é muito maior do que isso. Não vai se limitar a essas pequenas diferenças. A gente vai entrar em muitos detalhes para te dar a capacidade de gerenciar o teu saber a ponto de você saber que vai sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Dito tudo isso, já vou pedir para a produção. Por favor, produção, abre essa imagem aí e eu vou convidar você, aluna e aluno. Olha nessas duas imagens aí. Se você tivesse que comparar qual dessas células aí é animal e qual dessas células é vegetal. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que chamar a tua atenção, aluno e aluno, monstrinho do meu coração, é diferenciar morfologicamente a aparência de uma célula animal, a aparência de uma célula vegetal. Que elas se diferenciam já pela aparência dela, já pela apresentação dela. O cartão de visita dela já nos diz muito sobre elas. Então, quando você para olhar essas duas células, você saberia dizer para mim qual é a célula animal e qual é a célula vegetal? Tenta fazer esse exercício. A célula que está ali à esquerda e a célula que está à direita. Quem é animal, quem é vegetal? Se você tiver já a capacidade de fazer essa movimentação, fazer essa categorização, você já está indo por um caminho muito auspicioso, muito positivo nesse momento de ter a capacidade de aprender. Essa diferenciação vai ajudar muito a você justamente a fortalecer os teus saberes. Então, vamos lá ao que interessa, que é saber qual dessas daí está representando a célula animal, essa imagem, e qual delas está representando a célula vegetal. Abre essa imagem aí, por favor, novamente em produção, para que esse aluno possa agora justamente. Então, se vocês perceberem, a célula vegetal e a célula animal têm diferenças morfológicas, diferenças muito marcantes. A célula vegetal vai ter uma aparência, que aí vocês podem ver, graças à parede celular, vai fazer com que esse ambiente se torne mais rígido, então vai fazer com que ela tenha uma forma mais, vamos dizer assim, linear, uma forma que quase lembra uma figura geométrica, né? Já você vai ver que na célula animal ela vai ter uma estrutura mais amorfa, né? Aquela coisa assim, meio sem uma definição muito certa, meio talvez arredondada, meio ovaloide, mas você vê nitidamente que há sim, graças à presença da parede celular feita de celulose, que é rígida, já faz nitidamente essa diferença entre elas. Então, com essas duas imagens, você já consegue perceber nitidamente a diferença que tem entre elas. Claro que vão ter outras estruturas, vão ter outras coisas que vão estar envolvidas e que a gente vai falar já já. A gente vai te dar a oportunidade justamente de fortalecer esse saber. Então, vamos ao que interessa. Nosso próximo slide é um quadro comparativo. Então, o que é que a gente vai fazer agora nesse momento? A gente vai detalhar esse quadro comparativo. Então, só para que vocês entendam como é que está gabaritado esse quadro.
você vai ter o mais, que quer dizer presença dessa estrutura, dessa organela, e o menos, que quer dizer que há ausência dessa organela. Então vamos lá. Membrana plasmática é uma estrutura comum tanto para a célula animal como para a célula vegetal. Então, se é uma célula animal, se é uma célula vegetal, ela vai ter que ter membrana plasmática. Eu posso até ser muito mais até hiperbólico, aumentar essa visão. Qualquer célula, gente, que você entender por célula, ela vai ter que ter membrana plasmática, tá? Parede celular, você vai ver que na célula animal ela é ausente, mas já na célula vegetal ela é presente. E lembrando que essa parede celular é feita de quê, gente? Celulose. Se a gente fosse usar assim o cimento, o tijolo, matéria-prima que forma essa parede celular é a celulose, tá? Que é um polissacarídeo, que é um açúcar grandão, tá? Abre essa imagem de novo aí. Isso, produção é perfeita. Adriano, ele é show de bola. Então, vamos lá agora para onde? O citoplasma. Também é uma estrutura que você percebe que é comum. Ou seja, eu posso dizer que toda célula, seja ela animal ou vegetal, vai ter que ter citoplasma, tá? Em alguns livros você pode encontrar também com o nome de citossol, citosol e aloplasma, mas o problema é você entender que é a estrutura comum. E claro, a gente vai ter uma aula que a gente vai fortalecer, a gente vai ser muito mais preciso nessas informações, mas a priori eu quero que você saiba que essa aula tem esse objetivo, você conseguir identificar o que há em comum e o que há de diferente entre esses dois tipos de célula. Aí vai entrar agora quem? O núcleo. Você percebe que o núcleo também é comum, a célula animal e a célula vegetal. O núcleo, eu vou usar aqui de uma alegoria, de uma analogia, é como se fosse o grande centro nervoso, é o grande centro de comando da célula. É lá onde você vai ter lá o DNA, que é ele que vai justamente fazer com que a célula tenha certos comportamentos fisiológicos que são importantes para a sobrevivência da célula. Lá onde vai estar o patrimônio genético da célula. É lá onde estão as informações da célula para a célula ser quem ela é. A célula, a função dela, ou seja, a receita que diz que a célula é o que ela é, está lá, nesse material genético. E esse material genético, esse DNA, vai estar justamente nesse núcleo. Lembrando que nós estamos lidando com células eucariontes, né? Células eucariotas, que tem um núcleo individualizado com a carioteca, com a cariomembrana, tá? Abre essa imagem novamente aí, por favor, produção. Vamos lá para os lisossomos. Já os lisossomos têm a ver com a digestão celular. Eu queria... Volta aqui comigo, por favor, produção. É importante essa informação. Lembre-se que as células vegetais são comuns em organismos que produzem o seu próprio alimento. Eles não precisam ingerir outros organismos, eles não precisam comer outros organismos. Então a necessidade de lisossomos não faz sentido. E esta é uma das razões que faz com que as células vegetais não tenham lisossomos. Porque quando eu penso em digestão celular, isso está sendo feito a partir dos lisossomos, tá? Então, guarda essa informação que faz toda a diferença, é importantíssima. Uma organela de uma importância ímpar, porque ela dialoga com a ideia de autofagia, ela dialoga com a ideia de fagocitose, pinocitose, que são assuntos que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas futuras. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que justamente o objetivo dessa aula é te dar todo esse arcabouço, toda essa base de informação para que você possa dar saltos gigantescos para o teu aprender. Abre novamente essa imagem aí, por favor, complexo de Golgi, que hoje, gente, guarda essa informação pela nova nomenclatura biológica, a gente não chama mais complexo de Golgi, mas sim complexo de Golgiense. Fofo, né? Complexo de Golgiense. Também é uma organela que você vê tanto na célula animal quanto na célula vegetal, tá? O complexo de Golgiense, ela tem a função, sabe o que, gente? De armazenar, de guardar, ou seja, e tem a função também de gerenciar logisticamente substâncias que são importantes para ser secretada para a célula. Então, o complexo de Golgiense é como se fosse uma espécie de correios da célula, onde ela vai pegar certos produtos, certas mercadorias que a célula produz, e aqui eu estou usando de uma analogia, tá? Esses produtos são o quê? São os hormônios, são as proteínas, são os açúcares, empacota isso e destina para o lugar correto, tá? Aí vem depois o retículo endoplasmático, que pode ser tanto liso quanto rugoso, tá? Um tem a ver com também o transporte e produção de proteínas, e o outro vai ter uma função de produção, por exemplo, de alguns tipos de açúcares, tá? E também o transporte deles, tá? Lipídios também e outras cocitas mais. Mas preste atenção nisso aqui, ó. O retículo endoplasmático, tanto pode ser rugoso quanto liso, você também percebe que é comum tanto a célula animal quanto a célula vegetal. Ribossomos. Gente, o que é massa dos ribossomos? Ele é comum em qualquer célula, tá? Inclusive também nas células procariontes, tá? As células que têm como grande representante as bactérias, as cianobactérias, tá? Os ribossomos têm que função, gente?
produção de proteína, tá? E ela é uma organela, gente, guarda essa informação. Não tem membrana, tá? É uma organela não membranosa. Por isso que também você vai encontrar aonde? Nos procariontes, nas bactérias. Então, uma organela não membranosa. Vê que informação importantíssima. Lembre-se, gente, como diria Chico Toicinho, o famoso Francis Bacon, conhecimento é poder. Abre essa imagem de novo aí, por favor, produção. As mitocôndrias, gente, é como se fossem as grandes baterias da célula, é onde se produzem a molécula energética, tá? A partir do metabolismo celular, onde vai produzir a famosa molécula energética chamada de ATP, adenosina trifosfato. Veja, como tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Vamos agora falar dos centríolos. Centríolos tem a ver com uma divisão celular, tem a ver com o fuso mitótico, tem a ver com a produção de flagelos, tá? Tem a ver com a produção de cílios. Mas principalmente eu posso lembrar, quando eu lembro de centríolo, pensa nisso. Divisão celular, fuso mitótico. Quem tem? Célula animal. Célula vegetal tem? Normalmente, volta aqui comigo, produção, a gente diz que não. Quando eu considero que centríolos não vai superiores. Aí você pode estar se perguntando, e o que danado é vegetais superiores? Gimnosperma e angiosperma. Veja como esse assunto dialoga com outros saberes. Como esse assunto ele tem um grande construto de possibilidade muito maior do que às vezes a gente observa e a gente imagina. Quando eu penso em centríolos, não vai ter em vegetais, mas que tipo de vegetal? Vegetais superiores. E aí você pode estar se perguntando, como é que os vegetais superiores fazem o processo de divisão celular? A partir de um fenômeno químico, tá? Que em outras aulas a gente pode até aprofundar, mas agora o objetivo da gente não é esse. Onde vai ter centríolos? Nos vegetais inferiores. E quais são os vegetais inferiores? São os criptógamos. Exemplo, briófitas e pteridófitas. Vê que informação massa. Faz toda a diferença. Isso é que é legal, gente. É que isso aqui tudo está sendo feito por você. Por quê? Você pode estar se perguntando, mas por que por você? Está sendo feito por você sim, aluno. Porque a gente tem todo o cuidado de buscar informações, de trazer assuntos que possa justamente ser relevante na construção do teu saber. Então, de forma indireta e indireta, isso aqui também é feito por você e para você. Então, guarda essa informação, porque com certeza faz diferença. Porque essa mobilização de energia, gente, só tem sentido se for para você e com você também. Tá bom? Então, abra essa imagem aí, por favor, produção. Então, vamos agora falar um pouquinho dos peroxissomos. Lembra que a gente falou lá que vegetais, interessante, vegetais não tem. Vegetais, na verdade, ele tem, mas com outro nome, que são os glioxissomos, tá? Se a gente vê lá no comecinho da nossa fala, lá do nosso recorte. Vegetais também tem peroxissomos, só que a gente chama com outro nome, tá? A gente chama de glioxissomos. Volta aqui comigo, por favor, produção. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Importante. Quando a gente pensa em colesterol, eu sei que você já deve ter visto, às vezes, até propaganda em outdoor, falando assim, arroz, ou sei lá, algum alimento de origem vegetal, dizendo assim, sem colesterol. Gente, essa propaganda ela se torna muito perigosa e até, de certa forma, leviana. Por quê? Porque ela quer te levar ao erro. Todo vegetal, gente, não importa, essa molécula não existe nos vegetais. Colesterol não é uma molécula comum aos vegetais, e sim aos animais, tá? Aí você pode perguntar, vegetais têm colesterol? Não. Ele tem o ergosterol, que é uma molécula que é parecida, mas não é o colesterol. O colesterol é comum a quem? Animais. Não está aí no quadro nosso, mas eu achei interessante trazer luz. Vê aqui a memória e eu disse, não, é importante para esse aluno que é um aluno extremamente capaz, com alto calibre mental e tão inteligível como você. A gente não poderia deixar de falar sobre isso, tá? E aí, os plastos, aí eu posso dizer, os cloroplastos, né? Que é um dos mais importantes, porque tem vários plastos, tá? Mas eu vou trazer luz ao cloroplasto. Tem relação íntima com o que, gente? Com o processo fotossintético, com seres autótrofos, autotróficos, vegetais, cianobactérias e algas. É comum aonde, gente? Justamente nas células vegetais e não na célula animal. Vacúolo de suco celular. É comum onde esse vacúolo? Nas células vegetais e não na célula animal. Esse quadro, gente, fala muito pra gente. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para que esse aluno possa se apropriar. Quem sabe até fazer um print, para poder justamente ter isso devidamente guardado. Para que ele volta aqui comigo e
E para aquele aluno que é mais radical, quem sabe fazer até uma dermopigmentação no seu corpo com essas informações. E aí, vamos para aquele momento que eu acho que é muito, mas muito importante, que é a gente fazer também essa comparação aqui, ó, gente, para a gente entender quais são os organismos que teriam, ou que seriam constituídos de células eucariontes, ou melhor, quais são os organismos que estariam dentro desse scope, desse entendimento que teriam na sua constituição as células vegetal e a célula animal. Então eu fiz esse quadro comparativo. Eu peço que vocês prestem atenção, na tua esquerda tem as células procariontes, né? Que constituem os seres procariontes, né? Sempre são unicelulares, é importante a gente chamar a atenção. Constitui que reino? O reino Monera, onde estão lá quem, gente? Um exemplo ali está as bactérias, mas também tem as cianobactérias. Já os eucariontes, que é o que a gente está aqui fortalecendo, constituem os seres o quê? Eucariontes, que podem ser unicelulares, o exemplo dos protistas, e podem ser pluricelulares. Agora deixa eu fazer aqui, volta aqui comigo, por favor, produção. Fungos, existem fungos que também são unicelulares. O exemplo disso, as leveduras, tá? Então existem fungos que são unicelulares. Mas a gente quando pensa em fungos, normalmente a gente também não deixa de pensar no fungo que são pluricelulares. Um exemplo, os cogumelos, como está ali, ó. E ali o animal, botou um exemplo ali do Homo sapiens sapiens, tá? E ali, vegetal, um alface. Então, esse quadro, ele nos dá a possibilidade de a gente entender, a partir desse material, essa divisão, essa categorização. Abra essa imagem de novo, por favor, produção. E aí a gente vai para aquele momento que eu acho que é muito mega power especial, que é o momento, você precisa saber. Talvez você esteja se perguntando, mas Aprígio, o que é que eu preciso saber depois de todas essas informações? É entender, gente, quando eu estou lidando com a ideia de célula, volta aqui comigo, por favor, produção. Eu sei que você já deve ter ouvido falar de células ou tumores benignos e malignos. São aglomerados de células, tá? Então as células estão lá se reproduzindo, porque a célula, gente, ela tem a capacidade de biológica de a gente entender que ela tem que saber. Ela nasce, ela se reproduz, ela se desenvolve e depois morre. Essa programação biológica que a célula tem depois de morrer é chamada de apoptose, que é uma palavra de origem grega que quer dizer quando as folhas caem no outono. Então toda célula, gente, ela está programada nesse processo. Mas às vezes tem células que elas perdem essa capacidade. Muitas vezes essa perda dessa capacidade faz com que ela possa desenvolver esses tipos de tumores, que podem tanto ser benignos como malignos. No exemplo aqui à esquerda, se vocês perceberem, eu tenho aqui um linfoma oral. Cala a boca, tá? Esse linfoma oral, gente, seria o quê? Um aumento de célula, porque a ideia de, quando você pega aqui, essa ideia de lipoma oral, seriam células feitas de gordura que aumentaram aonde não deveriam. E aí, por ela ser benigna, ela está encapsulada, se você perceber, está numa espécie de uma cápsula, é feita através de uma cirurgia que muitas vezes não é tão invasiva. Já quando eu penso em um lipoma, um lipoma sarcoma oral, aí sim você já vê nitidamente, até na apresentação dele, é uma forma irregular, vai ter justamente uma invasão linfática, vai ter sangramento, vai ter uma invasão de vasos sanguíneos, que pode levar até o que a gente chama de quê? Então, há um cuidado maior nesse tipo, justamente, de tumor, porque é um tumor maligno. O lipoma sarcoma oral. Diferente do lipoma oral, que ele é de origem benigna, aquela célula que vai ser lá tirada e com menores, né? Claro que não deixa de ser um desconforto, mas a gente pode dizer que de forma muito mais tranquila, se a gente para considerar já o liposarcoma oral. E todas elas a gente pode chamar de células neoplasia. Ou o que seria esse termo neoplasia? O termo neo do grego quer dizer um novo, que nunca existiu. E plasia quer dizer o aumento de células novas. A formação de células novas. De uma forma bem simples, é mais ou menos isso. Dito tudo isso, abre essa imagem de novo aí, por favor, produção. Já vou pedir para a produção deixar nessa imagem aí para que eles possam ver as nossas referências biográficas. Volta aqui comigo, por favor, Adriano. Eu já gostaria aqui de registrar com letras que faz. Um grande prazer, mais uma vez, de estar aqui com você. Queria agradecer a produção, principalmente ao meu amigão Adriano. Não podia deixar de registrar também meu agradecimento à intérprete Bárbara, porque, como sempre, ela é uma gigante. Isso aqui, gente, só acontece graças a quem? A todos que estão aqui
inclusive você, aluno e aluno. Toda essa mobilização de energia só tem um objetivo, você. Dito tudo isso, abre essa imagem de novo aí, por favor, produção. Fui!